Bom dia, gente. Aqui é a professora Eliane Fonseca, do Colégio Brasil Verde, professora de História e Geografia do 4º ano, mas hoje a gente está com História. As nossas férias acabaram, não é isso, gente? E, infelizmente, a pandemia não, e por isso se faz necessário que as nossas aulas sejam dessa forma, né? Online. É novo para mim, é novo para vocês, mas a gente tem que se habituar e continuar, né, a nossa caminhada. Então, como eu tinha dito para vocês precisam ficar em casa, se resguardando, tendo o maior cuidado possível. Não é isso, gente? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre formação do povo brasileiro. Como foi que se deu essa formação? O Brasil, ele tem um território imenso e por isso mesmo existe tanta diferença entre as pessoas que vivem aqui, né? Conhecemos os diversos grupos étnicos, ou seja, pessoas que têm culturas diferentes, né? Somos descendentes de vários grupos que viveram, né, em todo o território brasileiro, porque contribuíram de uma forma ou de outra para essa identidade. Assim, todos nós fazemos parte da história do Brasil. Quando nós falamos em formação do povo brasileiro, nós estamos falando de nós, não é isso, gente? Então, foram 3 principais matrizes, né, que se destacaram na formação do povo brasileiro. Olha o que é que diz aqui. Foram 3 matrizes, ou seja, aquelas que tiveram em maior quantidade da nossa formação, que eu tenho certeza que vocês lembram que foram os brancos, os negros e os indígenas, não é isso? Que a gente pode perceber aqui. Da relação entre pessoas dessas etnias, nasceram diferentes tipos, né, de mestiços, como, por exemplo, o branco mais o indígena, vai dar o quê? O caboclo, né, gente? O caboclo ou o mameluco, como a gente chama. O segundo, branco mais o negro. O branco mais o negro vai ressaltar no mulato, vai dar origem ao mulato. O negro mais o indígena já vai dar origem ao cafuso. Então, essas são as 3 matrizes, né? Os 3 povos formadores, né, da nossa etnia brasileira. A formação do povo brasileiro não se deu através da mistura de raças, a qual chamamos de miscigenação. Aliás, a formação do povo brasileiro se dá através da mistura de raças, a qual chamamos de miscigenação, né? E o que é essa miscigenação? Essa miscigenação foi a mistura de raça. Como eu disse para vocês, mas vocês poderiam me perguntar, tia Eliane, eu tenho certeza que se estivesse aqui, ia estar um monte de perguntas, né? Por que se foram tantos que passaram aqui, holandeses, franceses, espanhóis, árabes e vários outros, e só 3 se destacam? Olha o que ele diz aqui: somos descendentes de vários grupos que viveram e vivem em todo o território brasileiro. Povos que contribuíram de forma marcante na construção da nossa identidade. Assim, todos nós fazemos parte da história do Brasil. Foram os 3 as matrizes, ou seja, aqueles que estiveram a maior quantidade nessa formação, né? A maior quantidade dessa formação. Ou seja, além de ter sido a maior quantidade, também foram os que permaneceram por mais tempo, não é isso, gente? Então, é por isso que foram os 3 que se destacaram. Entretanto, a relação entre etnias não se deu de uma forma equilibrada. Nós sabemos disso, né? Quando nós voltamos lá atrás, que lembramos como foi a chegada dos portugueses aqui, como foi a exploração do nosso território e principalmente dos nossos povos indígenas, que a gente vê que não foi de forma equilibrada, né? Não foi. Foi uma formação meio que conturbada, cheia de problemas. Olha o que diz aqui.
pois, os europeus se apossaram das terras onde os indígenas viviam, e estas não abriram mão delas sem disputa, ou seja, aconteceu guerras, aconteceu derramamento de sangue, né? Então é por isso que se diz que não foi de uma forma equilibrada. Olha aqui, os africanos foram trazidos pelos europeus para o Brasil, viviam na escravidão e também resistiram às situações impostas pelos europeus. Primeiro eles chegaram, se apossaram da nossa terra, fizeram dos primeiros habitantes, né, os nossos indígenas, de escravos. Depois, com a resistência desses escravos, eles buscaram os africanos, né, escravizaram esses povos de uma maneira muito cruel, não é verdade? Olha o que ele continua aqui. Certamente não podemos dizer que o nosso país se constituiu de forma pacífica, ao contrário, o sangue de muita gente foi derramado e sem dúvida nenhuma, temos hoje herança dessa história, né? Sem dúvida nenhuma, hoje nós temos herança dessa história, né? Que é o que eu estou tentando passar para vocês aqui, essa formação desse povo, né? Que foi uma formação, como já foi dito, não foi uma formação pacífica, amorosa, nada disso. Foi uma formação cheia de conflitos, cheia de derramamentos de sangue. Olha o que é que diz aqui. No caso, no censo de 2020, no total de nossos habitantes, olha aqui, gente, 47,7% considerados como branco, 47,7%, ou seja, quase a metade da população é considerada como branco. Cerca de 43,1% como pardo e 7,6% como negro, 1,14% como amarelo e 0,4% como indígena. O que é que a gente tira de conclusão disso, gente? 0,4% de indígena. A gente vê que os indígenas foram os mais prejudicados, né? Mais prejudicados, e aí a gente vê isso até hoje, né? Pesquisa feita em 2010, recente, né? Não é muito longe não. 0,4% de indígena na população brasileira. Então, a gente pode dizer que eles foram quase extintos, que é a população mínima, muito mínima. Então, os mais prejudicados, com certeza, foram os indígenas. É preciso tentar entender o porquê de quase toda a população se autodeclarar branca ou parda. Levantar um questionamento sobre esse problema bem fácil, né, gente, a gente entender. Por quê? Porque a gente viu aí a pesquisa, o censo dizendo o tão pequeno da população indígena no Brasil, né? Aí a gente chega à conclusão de que realmente esses povos foram realmente massacrados. E como foram massacrados, né, gente? Por quê? Porque eles, infelizmente, eles chegaram aqui e se apoderaram, né? Se apoderaram do território onde eles viviam, onde eles levavam uma vida tranquila, uma vida onde eles tiravam da natureza só aquilo que era necessário para a sua sobrevivência, e de repente chegam esses povos e tomam, né, tudo que é deles, escravizam eles. E os indígenas eram povos que não tinham hábito de trabalhar arduamente. Eles simplesmente buscavam na natureza o que eles necessitavam para o dia de hoje. E o resto do dia eles tiravam para tomar banho nos rios,
pescar, né? Isso então era uma vida tranquila. E de repente chegam esses povos aqui, invadem o seu território e de uma certa forma deixam eles sem a sua vida cotidiana, né? E isso tudo para eles é como se tirasse a sua vida, porque a natureza para eles era tudo. Então eles se veem nessa situação, né, de que tiraram tudo que ele tinha. E esse mínimo que ainda existe hoje, esse 0,4%, aliás, 0,4% ainda sofrem preconceito, discriminação. Né? E aí, a gente, essa formação, a gente pode dizer que foi uma formação pacífica, né? Sem contar com o sofrimento dos africanos, que eram tirados das suas terras, né? Da pior forma possível, vinha em navios negreiros, em péssimas condições, muitos deles não conseguiam chegar aqui, muitos deles morriam pelo caminho, não é? E chegam aqui para ser escravo, ser vendido na praça como uma mercadoria qualquer. Então, gente, nós brasileiros não temos que ter nenhum orgulho dessa formação, muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário, a gente só tem a lamentar que a formação do povo brasileiro tenha sido dessa forma. Né? Então a gente espera que vocês tenham entendido, né? Até porque é uma aula que a gente já debateu em sala, né? E aí fica a nossa aula hoje, essa. Eu espero que vocês realizem as atividades, que vai na página 52, que na minha próxima aula a gente faz essa correção e passa uma nova atividade desse conteúdo, ok, gente? Então, por hoje é só. Na nossa próxima aula a gente dá continuidade falando desses povos, ok, gente? Fiquem em casa.